36 diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tem duas coisas bem diferentes, queridos: eternidade e tempo. A eternidade e tempo são duas coisas bem diferentes. A eternidade não tem começo, tem fim. O tempo tem começo, tem meio e tem fim. A eternidade não passa. O tempo simplesmente voa. Nós estamos no tempo. Deus está na eternidade, Deus está no tempo. O que nós estamos encontrando aqui é o final dos tempos, nesse texto. E quando nós estamos falando a volta de Jesus e pregando aqui sobre a volta de Cristo ao longo desse mês, nós estamos dizendo, queridos, que o tempo do fim está chegando. Está chegando o final dos tempos dessa era presente. Obrigado. E Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele vai se ocupar de uma série de acontecimentos para o final dos tempos. E eu quero dizer para os irmãos que a forma como Jesus vai trabalhar esses sinais não tem nada motivador. Por quê? Porque esse final dos tempos arrasta com ele uma série de tragédias. Só para citar Mateus 24, o que Jesus fala nesse capítulo, ele diz que será um tempo de engano, marcado por engano, dos falsos profetas, do anticristo. É um tempo de destruição, de epidemias, terremotos, guerra, fome, perseguição, ódio, traição, escândalos, choro, tristeza e, consequentemente, o amor dos homens se esfriando. Então, irmão, se tem uma época que não traz nenhuma motivação para a gente viver nela, essa daqui, tá? Porque é muita angústia, é muita tribulação, é muita dor, choro, pranto, são os termos usados por Jesus neste capítulo de Mateus, também lá em Lucas, no capítulo 21. Mas, queridos, é nesse tempo do fim, quando as coisas começam a se apertar, a serem cada vez mais difíceis, quando os tempos são mais complicados, e você olha para a direita, olha para a esquerda, só vê tragédia. É nesse tempo que vai se cumprir esta gloriosa promessa do Senhor. Nós aguardamos, a igreja aguarda a manifestação de Jesus para o seu arrebatamento. Então, se de um lado, queridos, os dias são complicados, são difíceis, nós não temos aqui o nosso alvo. Nosso alvo não é viver aqui eternamente. Todo dia tem gente morrendo, e um dia nós vamos partir também. Todos os dias nós somos impactados com a morte de pessoas que nós conhecemos, mas vai chegar o momento que a gente vai partir. Mas o nosso foco não está neste mundo. O nosso foco está lá em cima, na nossa eternidade com Cristo. E Paulo mesmo foi quem disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Jesus é somente aqui, nós somos os mais infelizes. Porque, queridos, renunciamos muita coisa para ficar com Jesus, mas se Jesus se limita apenas aqui, Paulo tem toda a razão de escrever essas palavras. Mas a nossa vida em Cristo Jesus não está limitada aos nossos dias terrenos. Quando virdes todas essas coisas acontecendo, o que é que diz Paulo? Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então a luta, as dificuldades do dia presente não servem como desestímulos para nós, mas como motivador. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 20 diz:
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quando Apocalipse, querido, diz que Jesus vem sem demora, o que ele está querendo dizer? Já se passaram 2000 anos. Você pode dizer assim: Jesus já demorou 2000 anos. Quando diz que Jesus vem sem demora, o texto está dizendo: Jesus virá sem atraso. Ele virá no dia certo, ele virá na hora certa. Jesus não vai antecipar 1 minuto da sua vinda, e Jesus não vai atrasar 1 milésimo de segundo da sua vinda. No momento exato, quando os ponteiros fizerem isso aqui, a igreja sobe. Então, queridos, a volta de Jesus é exatamente na hora marcada, no momento determinado pelo nosso Deus. Por isso, a gente precisa estar atento para este momento. O que a gente precisa, queridos? Mais do que nunca, nós estamos olhando para o alto, olhando para cima, porque a igreja tem que estar preparada. Eu gosto de dizer, queridos, que todos os grandes eventos exigem preparo da nossa parte. Todos os grandes eventos. Por exemplo, imagina que você vai casar semana que vem. Imagina que todos nós aqui sejamos solteiros e na semana que vem você vai casar. Você vai viver tranquilamente como você viveu a adolescência, a juventude, ou você vai viver a tensão que antecede o seu casamento? Você tem casa para morar, você tem móveis para colocar na casa, você tem despesa com a festa do casamento, você tem que estar preparado psicológica, emocionalmente, para viver a vida depois da festa do casamento. Tem uma vida, uma história pela frente, crianças que surgirão, relacionamento a dois, compartilhar a vida. Queridos, um casamento muda tudo na vida de um ser humano. É um evento que todas as pessoas têm que se preparar. Você vai viajar para a Europa no mês que vem, e você vai de mudança para a Europa. Você vai assim, de qualquer maneira, mal sabe falar a língua portuguesa, não sabe a única frase que sabe falar em inglês é I love you, mais nada, e você entra no avião e vai para a Europa, para viver lá, e você vai viver na Europa. Queridos, você não imagina o impacto que isso causa. Afinal de contas, sair do Brasil, onde você fala a língua, todo mundo fala a língua que você fala, os costumes nossos, podemos viajar do Brasil, norte a sul, leste a oeste, nós não embaraçamos, não tropeçamos em nada, mas é totalmente diferente você sair daqui para ir para a Europa. Isto exige uma mudança radical na sua vida, na sua forma de pensar e de enfrentar a vida na Europa. Todas as grandes decisões nossas exigem da nossa parte um preparo, uma mudança muito grande. E a volta de Jesus? É aqui, meus queridos, é aqui, meus amados, que eu sempre gosto de dizer: você tem que estar preparado para subir. Se você quer subir, você tem que estar preparado para encontrar-se com Jesus nos ares. Se você deseja encontrar-se com Jesus nos ares, ou você terá que estar preparado para ficar, porque o mundo não será mais o mesmo. No momento quando Jesus descer, a igreja subir, os salvos subirem, meus queridos, este mundo nunca mais será o mesmo. Quem ficar, tem que se preparar para ficar. Você acha que está ruim o governo do Bolsonaro? Você acha que está ruim o governo dos Estados Unidos, países europeus e alguns países da América do Sul? Você acha que está ruim o governo deles? O governo da Venezuela? Você acha que é horrível o governo da Venezuela e você jamais mudaria para lá? Você vai ver miséria, desgraça, quando o anticristo for governar.
A Venezuela hoje é um paraíso, se é que você acompanha a situação do povo lá. Miséria, tragédia, desgraça, infâmia, desonra humana, vai ser depois que a igreja for arrebatada. Então, queridos, quando a Bíblia nos diz que Jesus tem o dia e a hora certa para voltar, mas nós não sabemos esse dia e nós não sabemos essa hora, nem os anjos sabem, nem Jesus, o próprio Jesus, que descerá para buscar a noiva, ele não sabe. Deus ocultou dele. Mas a igreja sabe que os dias que nós estamos vivendo vão piorar cada vez mais. É final dos tempos, não é pessimismo, é final dos tempos. Mas é no meio, queridos, de todos esses impactos sociais, espirituais que a igreja vive, que Jesus vai descer como consolo para essa igreja. É neste momento, queridos. E aí nós temos uma série de sinais acontecendo como nunca houve na história. Nós estamos vivendo um cenário que é único nesse momento. Diz que a história se repete, mas fato nós estamos presenciando, queridos, é o fato que está acontecendo agora. Que nós estamos testemunhando, que os nossos filhos estão testemunhando. Agora nós não podemos fazer como os judeus. Quantos anos os profetas falaram que o Messias viria? Quantos anos os profetas bateram? O Messias virá, o Messias virá. E disseram como ele viria. Disseram muitos detalhes sobre a forma como o Messias estaria entre nós. Mas os judeus estão procurando o Messias até hoje. O Messias veio e os judeus não reconheceram, porque eles esperavam o Messias não dos profetas, mas dos Messias que eles idealizaram. E eu não posso correr, meus queridos, o perigo, eu não posso cometer o equívoco de Jesus voltar e de repente eu fiquei, porque eu nem sabia direito como seria esse encontro dos salvos com Jesus. Fiquei com foco na vida, fiquei com foco no mundo, fiquei com foco, parece que a minha eternidade é aqui, parece que todo mundo morre, eu sou imortal, todo mundo passa, o tempo passa para todo mundo, menos para mim. Meus queridos, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Essa é a pergunta: quando Jesus virá? Se você perguntar para os anjos, eles dizem: nós não sabemos. Se você perguntar para Jesus: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Ele diz: eu não sei. Só tem um que pode responder essa pergunta. E ele decidiu ficar em silêncio. Mas ele disse: o dia e a hora eu não revelo, mas os tempos, a estação, o tempo eu vou revelar. A estação é a estação dos sinais que estão focados, especialmente aqui no capítulo 24 de Mateus. Interessante, queridos, que existe uma tensão muito grande no capítulo 24 de Mateus. Há uma tensão muito grande. Por quê? Porque ao mesmo tempo que fala para nós ficarmos vigilantes, ele diz assim: olha, vocês nem imaginam quando é que vai voltar. E nós temos 3 parábolas que seguem depois deste versículo. Depois do versículo 36, nós temos 3 parábolas. Mas há uma tensão nessas parábolas, todas elas com o objetivo de falar sobre a volta de Jesus, todas elas. E há uma tensão nessas parábolas. Por quê?
A primeira parábola que nós encontramos está no versículo 43 e 44. Jesus fala sobre a parábola do ladrão. E o ladrão diz o seguinte: olha, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele ficaria de prontidão, resistiria e não deixaria o ladrão invadir a sua casa. Essa parábola fala do quê? Da iminente volta de Cristo. Significa que Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus está dizendo nessa parábola que o pai de família fica esperto, porque tem um ladrão de olho na casa dele, tem um malfeitor de olho na casa dele, e esse ladrão não vai mandar aviso não, mas ele pode chegar a qualquer momento. Então Jesus está dizendo com essa parábola que assim é a volta de Jesus, ela pode se dar a qualquer momento. E aí Jesus vai para a segunda parábola. A segunda parábola é daquele homem que contratou seus servos para cuidar dos bens. Uns eram sábios, prudentes, os outros eram insensatos, e começava a espancar os seus criados, e disse: olha, cuidado aí com o seu mau procedimento, porque pode ser que o pai de família chegue na hora que você nem imagina. E a situação será irremediável. O que é que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Que esse dia e que esta hora que Jesus vai voltar pode ser mais cedo do que nós podemos imaginar. Jesus está dizendo para aquelas pessoas más dessa parábola: fique esperto, fique esperto, porque este pai pode chegar aí muito mais cedo do que vocês imaginam. Vocês não sabem o dia e vocês não sabem a hora, mas pode ser bem mais rápido do que vocês imaginam. E depois no versículo 25, capítulo 25, vai contar a parábola das 10 virgens. Elas estavam aguardando o noivo, ele demorou, elas pegaram no sono, dormiram, e foi nessa hora que o noivo chegou. O que é que Jesus está dizendo, queridos? O dia está marcado, a hora está marcada, mas pode demorar mais do que nós imaginamos. Mas nem por isso você vai relaxar a sua vida cristã, mas nem por isso você vai ser um crente desmazelado, descuidado, nem por isso você vai ser um crente omisso, preguiçoso, sem envolvimento com o reino de Deus. Então note a tensão que o capítulo nos coloca. Tem um dia, tem uma hora, pode ser qualquer momento, mas pode ser muito mais rápido do que nós imaginamos, mas de repente pode demorar mais do que nós imaginemos. Qual é a tensão, queridos, que o capítulo 24 de Mateus gera? A tensão é que o tempo todo você tem que estar focado na volta de Jesus, você tem que estar focado num dia que Deus marcou, numa hora que Deus marcou. Se vier mais rápido do que você imagina, ou se retardar mais do que você imagina, não interessa. Na hora que ele descer, você vai subir. Você tem que ter a garantia que na hora que Jesus descerá, você vai subir riscando esses céus de baixo para cima. Meus queridos, não é tempo para a igreja estar acomodada, não é tempo para a igreja ser negligente, não é tempo, queridos, para a igreja viver preguiçosamente ou de forma muito lenta desenvolver a sua fé cristã. Não há tempo de mostrar cansado. Parece que o povo de Deus está cansado.
Está cansado de ler a Bíblia, está cansado de ouvir a Bíblia, está cansado de orar, está cansado de jejuar, está cansado de se envolver com o reino de Deus. O povo está cansado, querido. A ideia que se tem é que a igreja do Senhor cansou. A meninada está cansada, os homens estão cansados, as mulheres guerreiras parece que estão cansadas. Parece que há um ar de desmotivação pairando nos céus do nosso cristianismo. Acho que nós cansamos dos cultos. Acho que nós cansamos dos nossos compromissos com Deus. Parece que nós estacionamos, queridos, na última parábola, a parábola das virgens. Temos medo da parábola do homem que confiou seus bens e disse: olha, te cuida, hein? Fica esperto, porque posso voltar mais cedo do que você imagina. E a igreja tem aquela sensação de que o noivo está atrasado. Eu já falei aqui de um casamento que eu fiz. Esperei a noiva 3 horas e 15 minutos. E eu apelei com aquela noiva. Eu disse: se você não entrar agora, eu vou embora. Você arranja alguém para fazer seu casamento. Eu achei uma imoralidade. Eu achei imoral. Eu achei perverso. Uma noiva atrasar 3 horas e 15 minutos. Achei uma falta de respeito, uma falta de consideração. Uma vez até brinquei. Eu falei assim: olha, eu não cobro nada para fazer casamento, mas a partir de agora eu vou cobrar. E vou cobrar por tempo de atraso. Mas você pode atrasar 4 horas. O dinheiro correndo pode atrasar 4 horas. Verdade, queridos. Verdade. Não sei se vocês acreditem, mas eu marquei no relógio 3 horas e 15 minutos para a noiva entrar. E entrou debaixo de pressão. Se você não entrar agora, eu vou embora. Eu vou embora. Estava marcado para as 18 horas. Eu fui fazer esse casamento 21h15. Queridos, Deus está voltando. Nós temos a impressão de que o noivo está atrasado. Mas Apocalipse diz: eis que venho sem demora. Esse sem demora significa sem atraso. Eu vou chegar na hora certa. Eu vou chegar no momento certo. E a voz hoje, queridos, é: igreja do Senhor, acorde. Igreja do Senhor, acorde. Nós não temos tempo para ninguém ficar brincando. Faz de conta que eu sou crente. Faz de conta que eu sirvo a Deus. Faz de conta que as coisas estão bem comigo. Nós não temos tempo para isso, queridos. Aliás, nunca teve tempo. Isso aí nunca foi salutar, nunca foi saudável. Mas como nós estamos vivendo uma hora muito grave, essa tensão, nós estamos vivendo a tensão do capítulo 24 de Mateus. Afinal de contas, ele vai vir antes? Ou ele vai, como sugere a parábola? Ou de repente ele vai chegar atrasado, como sugeria a outra palavra? Nenhuma coisa nem outra. Ele vem na hora certa. Mas a nossa perspectiva de olhar a volta de Jesus precisa ser correta. Meus queridos, interessante que tem outra parábola aí, que é a parábola de Noé. E mais uma outra figueira, não vou mexer com ela.
Mas é interessante, queridos, esta parábola de Noé, porque foram muitos anos pregando, foram muitos anos, ele pregando o arrependimento, chamando o povo a buscar a presença de Deus. Cada um olhava, tecia suas críticas e ia embora, negligenciava, fazia ouvido de mercador, entrava por aqui, saía pelo outro lado. Ninguém dava ouvidos à voz do profeta Noé. Ninguém estava focado na mensagem de Noé. Cada um estava focado na sua própria vida. Até o dia que Deus fechou a porta da arca. Porque depois que Deus fechou a porta da arca, tudo mudou pelo lado de fora. Começaram nuvens muito densas a aparecerem, os ventos começaram a soprar com muita força, e eles foram intensificando a sua força. De repente o povo assustou, mas era tarde demais, a porta estava fechada. Salvação só dentro da arca. Meus queridos, nós estamos vivendo os tempos profetizados por Noé. O povo casava, comia, bebia, casava e dava-se casamento. Comer, beber, todos os verbos são sensuais. Notaram? Comer, beber, casar e dar-se em casamento. Todos os verbos são sensuais. Até que, aí não deu mais para comer, não deu mais para beber, não deu mais para casar e nem se dar em casamento. Acabou toda a sensualidade daquela geração. A sensualidade daquele povo foi varrida pelo dilúvio, foi varrida pelos ventos fortes, foi varrida pela força das águas. Jesus está voltando. Povo de Deus, Jesus está voltando. O noivo tem pressa. O noivo tem pressa. O noivo tem pressa. Ele está voltando. Porquanto o Senhor mesmo, o próprio Senhor, não é nenhuma emanação, Ele mesmo, pessoalmente, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Ele mesmo descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados num piscar de olhos, subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Você quer casar? Você quer comprar apartamento? Você quer passar emprego público? Você quer comprar um carro novo? Coloque isso na sua vida como ponto secundário. Não é sua prioridade. Se você casar é lucro. Se você passar no concurso público é lucro. Se você comprar seu apartamento, sua casa é lucro. Se você viajar para Disney é lucro. Mas não é prioridade. Queridos, a prioridade hoje da igreja é o seu arrebatamento, porque o cenário está montado para a volta de Jesus. Você pode dizer amém? De todos esses sinais, queridos, que a gente ouve, que Jesus enfatiza tanto no capítulo 24 de Mateus, um deles é a manifestação do anticristo. Tem 2 capítulos da Bíblia que um é totalmente diferente do outro.
Se você pegar Romanos 13 e Apocalipse 13, Romanos 13 é totalmente diferente de Apocalipse 13. Porque Romanos 13 fala para nós sermos submissos às autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. E você não pode se rebelar contra essas autoridades. As autoridades que foram constituídas por Deus. Bolsonaro é uma autoridade constituída por Deus. Não é porque ele é evangélico, pelo menos ele está rodeado de pastores. Você não vê um bispo, tem nada contra bispo, né? Arcebispo da Igreja Católica, não tem nada contra nenhum deles. Tá? Aliás, tem bispos aí dando banho em pastores, hein? Você vê nas redes sociais aí, tem bispos, tem arcebispo da Igreja Católica Apostólica Romana dando banho em pastores, pregando mensagens que pastor não tem coragem de pregar. Mas Bolsonaro é o primeiro, cercado por pastores 24 horas por dia. Tem pastores com acesso direto ao Palácio da Alvorada, ao Palácio do Planalto, com linha direta com o Bolsonaro. Agora, esses governos de Apocalipse, governo de Romanos é uma coisa, governo de Romanos 13 é uma coisa, são autoridades instituídas por Deus. O governo de Apocalipse é instituído por Satanás, o anticristo. Esse governo socialista, esse governo petista, esse governo comunista, porque eles odeiam o Evangelho, eles odeiam aquilo que tem cheiro de Deus, eles odeiam, queridos, os nossos princípios, eles odeiam o nosso costume. A igreja sempre estranhou movimentos. Por exemplo, quando veio o movimento hippie, a igreja estranhou profundamente. Um povo que a forma deles se vestirem, a forma deles se comportarem, a forma de falarem, pessoas envolvidas com drogas, a igreja estranhou profundamente o movimento hippie. Depois veio o grito das feministas, né? Do movimento feminista. A igreja estranhou muito. Agora vem o grito da turma do grito aí, tem um fato do LGBT. Como que não vai estranhar? Os princípios são completamente diferentes. Tudo que nós condenamos é o que eles abraçam. Tudo que eles condenam é o que nós abraçamos. Não tem comunhão entre a luz e as trevas, queridos. Não tem comunhão. Interessante que o movimento LGBT, o problema é deles, né? Cada um viva do jeito que quiser, faça da vida o que quiser. Todo ser humano tem direito de fazer da vida o que quiser, precisa jogá-la no lixo. Era só 4 letras, né? LGBT. Hoje, a sigla deles tem 13 letras e o sinal mais. Quer dizer, as letras continuam. Todas as pessoas que se enquadram dentro daquela filosofia de vida, aquele estilo de vida, aqueles princípios, aquelas normas, aqueles costumes, vai se somando ao grupo deles. E tem uma coisa que eles odeiam, é a igreja. Eles odeiam. Por quê? Porque a mensagem que a igreja prega é uma mensagem de confrontação. Nós primamos por família. Eles odeiam princípios de família. Aí vem com a ideologia de gênero. Eles amam a ideologia de gênero e dão a vida pela ideologia de gênero. Que Deus proteja as nossas crianças. Meus queridos, para onde vai o mundo? Onde vai o mundo? Governo de Apocalipse 13 não é o governo de Romanos 13.
O governo de Romanos 13 é o governo de Deus. Por isso diz: estejais submissos às autoridades. Mas o governo de Apocalipse 13, quem está lá instituindo autoridades? É o anticristo, é o dragão. Olha lá, o dragão que está, o dragão que impera, o dragão que impõe, o dragão que dita normas. E o que esse dragão está gritando no capítulo 3 de Apocalipse? Morte aos santos, morte ao povo de Deus, morte a tudo aquilo que tem cheiro de Deus. Não é o cheiro desse governo esquerdista? Alguém pode chegar para mim e falar assim: pastor, eu voto no Lula, eu só voto em candidato da esquerda. Para mim, tudo bem, você pode votar. Você pode votar no Lula, você pode votar nos candidatos da esquerda, você pode votar em quem quiser. Você só não pode fazer uma coisa: dobrar os seus joelhos e orar para Deus abençoar as nossas crianças, para Deus abençoar a sua igreja. Isso você não pode fazer. Seu voto você pode dar para quem quiser. Agora, dobrar os seus joelhos e pedir para Deus abençoar as nossas crianças, para Deus abençoar as famílias, para Deus abençoar a igreja, isso você não pode fazer. Isso é contradição, isso é incoerência. Agora, votar, você pode votar em quem quiser. Mas, queridos, eu tenho uma palavra boa para as pessoas que odeiam a igreja. Já já ela não estará aqui mais. Já a igreja estará fora desse mundo. E aí, não precisam odiar a igreja, porque já Deus vai tirar a sua igreja aqui da terra. Aleluia. Já. E aí, queridos, depois que Deus tirar a igreja da terra, qual é a palavra que vai sobrar? Julgamento. A palavra que vai sobrar: julgamento. Esta é a grande promessa do Senhor. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Que geração é essa? A geração de Mateus 24, que está testemunhando o acontecimento de todas essas coisas. Nesses 50 anos, queridos, desses 50 anos, não vou dizer 2000 anos, eu trago aqui para pertinho de nós, desses 50 anos, o evangelho nunca foi pregado como está sendo pregado agora. Nesses 50 anos, aqui pertinho, traga os pastores de 50 anos para cá. Eu tenho 47 anos de ministério pastoral. Quando eu fui ordenado, comecei a pregar. Traga essa geração de pastores, quando eu fui ordenado para cá. O mundo mudou radicalmente. Aí o versículo 42 diz: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E o 35 diz: passará o céu e passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. Que o mundo fique tranquilo. A igreja hoje, queridos, é um freio no mundo. A igreja hoje é a instituição mais detestada na superfície da terra. Mas é pouco tempo. Quem odeia a igreja, quem detesta a igreja, fique tranquilo, fique tranquilo. Não precisa ameaçar com cartazes: vamos queimar as igrejas, vamos entrar nos cultos e criar uma desordem nos cultos. Precisa nada disso. Deus rapidamente vai tirar o seu povo dessa terra. E aí, queridos, não vai ter mais igreja para pregar contra princípios, costumes, por pior que seja. Vem o governo que todos eles querem, vem o governo aí para governar com mão de ferro. E se eles sentirem saudades da igreja, se algum deles desejar a volta da igreja, foi tarde demais. Ela não voltará. Nas condições de vida atual não voltará. Porque quando a igreja voltar, o anticristo
já foi derrotado, já foi amarrado, já foi aprisionado. Jesus estará governando a terra com a igreja. Aí vem os 1000 anos de governo de Jesus sobre a terra. Mas se alguém sentir saudades ou sentir falta da igreja, aí vai ficar na saudade da igreja, vai ficar na saudade, porque a igreja não estará mais aqui, queridos, não estará, a igreja não estará. É a nossa esperança. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. O noivo tem pressa, o noivo tem pressa, ele está voltando, e Apocalipse diz, ele vem sem demora, ou seja, não vai atrasar, não vai adiantar e não vai atrasar, mas naquele momento determinado por Deus, nós riscaremos o céu para cima. E Paulo, para encerrar a mensagem, queridos, Paulo diz assim: consolai uns aos outros com a palavra. Isso é um consolo, queridos. Você tem luta? Você tem problema? Tem hora que você tem vontade assim, que Deus te levar para a eternidade? Tem vontade? Fique tranquilo, vai chegar o momento. Vou dizer aqui mais uma vez, a gente vive esse ar de forma tão convicta, que às vezes a gente nem espera a nossa morte, não é verdade? A gente não espera morrer. Se você me perguntar, pastor, você tem mais convicção da sua morte ou o arrebatamento da igreja? Acredite se quiser, queridos, eu posso até morrer em qualquer momento, mas eu tenho mais esperança no arrebatamento da igreja, em razão do mundo que nós estamos vivendo, do mundo que nós estamos vivendo. É o momento mais difícil na história da igreja, mas Deus é fiel nas suas promessas. Deus é fiel. Jesus virá, e Ele tem dia, e Ele tem hora marcada. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o fogo do Espírito Santo arda no nosso coração, que essa chama arda na nossa alma, e que nós estejamos sempre vigilantes para a glória do nome do Senhor. Põe sua mão direita no seu coração. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Jesus disse: vigiai, porque a vossa redenção se aproxima. Levantai as vossas cabeças, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Queria que você fizesse a sua oração nessa hora, que o Espírito Santo te envolva, que a unção te envolva do alto, que você seja um crente dedicado, que você seja um crente comprometido, que você seja um crente que construa o seu relacionamento com Deus cada dia mais íntimo, que você aprenda a se alegrar em Deus, que você tenha em Deus a sua esperança, que você esteja pronto para a volta de Jesus. Venha Ele agora ou venha amanhã, mas que te ache focado na volta dEle. As coisas que você tem na vida, por mais importante, queridos, são secundárias, são secundárias. Seu estudo, seu trabalho, sua profissão, tudo isso é secundário. Primordial na nossa vida hoje é a nossa comunhão com Deus, é a volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque na presença de Deus nessa hora. Peça o Espírito Santo para levar cativo a sua mente, para levar cativo o seu coração. Leve todo o seu ser, coloque no altar de Deus, nas mãos do Senhor. Diga a Deus que tudo que você é, pertence a Ele. Diga a Deus que tudo que você tem, pertence a Ele. Diga a Deus neste momento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás ao Senhor. Diga para Deus que tudo que você quer é amar o Senhor primordialmente. Aleluia, glória a Deus,
Glória a Deus, glória a Deus. Estamos preparados, queridos, para subir. Nem vamos estar preparados para ficar. Não, estamos preparando para subir. Queremos subir com salvos, queremos subir com santos, queremos subir com o Senhor, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Te adoramos, te exaltamos, Cordeiro de Deus. Pai, te louvamos pela tua fidelidade com esse dia e com essa hora. Quando a tua palavra diz que o Senhor marcou o dia, o Senhor sabe desse dia. Quando a tua palavra diz que o Senhor marcou a hora, o Senhor tem consciência desta hora. E nós estamos focados, ó Pai, neste momento. Aleluias. Aviva, Senhor, a nossa fé. Aviva, Senhor. Mova dentro da nossa alma, ó Deus, nossos propósitos de consagração, de santificação, de envolvimento com o teu reino, Senhor. A tua igreja, Senhor, ó Deus, traga um avivamento para o teu povo. Que não sejamos como as 5 virgens imprudentes, insensatas, ó Deus, que adormeceram com as suas lâmpadas desprovidas de azeite. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Depois Deus diga amém.